Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Pro. Bem? Tudo bom? Bem, Dani? Vocês estão quietinhos hoje? O que foi? Bom dia, Carlos. Bom dia, sua linda. Como você vai? Oi, Sarinha. Tudo bem, e você? Tudo certo? Então tá bom. E o nenê? Tá crescendo? Tem uma bexiga na Crescendo? barriga da minha mãe. Eita. Tá no reta final já ou não? Último mês, né? Mês que vem já tá aqui. Que bênção, né? Glória a Deus. Menina, né? Uhum. Bonitinho. Vai judiar dela, hein? Só vou morder um pouco, mas judiar não. Né? Isso aí. Como é que mais tá aqui? Cadê o resto? Abre aí, gente. Vamos falar um oi junto comigo e com a Dani. Vocês são chatos, hein? Nossa. Oi, professora. Cadê? Boa noite. Oi, Luana. Tudo bem? Uhum. Então tá Bom bom. dia, professor. Ó, o Miguel tá aqui? Oi, senhor, tô aqui. E aí, tudo bem? Tô bem, senhor. Você? Tô bem também, graças a Deus. Andressa tá dormindo, Andressa? Andressa geralmente... Não. Ah, achei Claro, que você tava... menina. Achei que tava Tchau, gato. dormindo. Acorda! Então tá bom. Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu abrir aqui a apostila. Ai, ai. Quinta-feira tem um feriadinho. Descansar um pouquinho. Então vamos lá. É que o computador tá pensando. Pensa, meu filho, pensa, mas não demora muito para pensar, não. Aí. Ele tá trabalhando tanto ultimamente que ele tá pensativo. Vamos ver. Professora, a gente tá na página 26, né? Acho que sim, peraí. Nós estamos em circulação, né? Nós vamos começar. Um item que chama circulação. Que página que você falou, Sara? Nós estamos 26, aqui, ó. mas acho que é o final da 25. Não, é a 7. 29. É aqui, ó. Não falei de veia, artéria. É verdade. Aqui, ó.
arritmia. Isso que eu já falei. Falei, né, para vocês? Falou sim, Pro. Falei, né? Uhum. Ó, os vasos sanguíneos, veia e artéria. Esse daqui que eu não lembro se eu falei para as turmas de vocês, que foi a primeira sala. Aterosclerose, eu falei disso? Acho que não, Eu não né? lembro. É, acho que não. Acho que esse foi o que faltou. Como eu começo com vocês, geralmente, aí às vezes eu não consigo terminar. Pegando no tranco, né? 8 horas. Então vamos voltar só um pouquinho para vocês. Então na página 28, tá lá, veia, né? Vasos sanguíneos. Então vamos lá. Eu falei para vocês que a diferença entre veia e artéria, que veia entra no coração, a artéria sai do coração. Além disso, a artéria ela é maior, né? Tem um calibre, vamos dizer assim, né? Ela é um redondinho, mais espesso, mais grossinho e elástico. Então a artéria ela tem essas características para aguentar a pressão que sai do coração. Então, lembrando que o sangue, ele vai sair do coração com muita força pelo ventrículo esquerdo. Então, a última vez que ele sai do coração, que é com o ventrículo esquerdo, ele sai com uma grande pressão, que nós chamamos de pressão máxima, né? É aquele 12/8, né, que a gente costuma dizer, é aquele 12. E esse 12, ele, na verdade, ele simboliza 120. É uma pressão que ele sai. É de 120/80, né? Para fins do médico e a gente quando vai em algum lugar, né, vai medir a pressão, eles tiram o zero, eles simplificam. Então, 120 dividido por 80, né? 120/8. 120/80. Então, eles simplificam esse zero e deixam a pressão como 12/8. Mas no aparelho, né? Quando a gente faz lá aquele aparelhinho, ele dá a pressão, tá? É em 120, 80, 110. Então, se aparecer nos livros ou nas atividades, em vez de 12/8, aparecer 120/80, é a mesma coisa, tá? A diferença é que no usual, no momento quando nós falamos sobre isso, nós usamos a linguagem mais coloquial, que aí nós simplificamos, fica 12/8, tá? Então, quando essas veias, né, essas artérias, elas são bem mais resistentes, mais elásticas, se acontecer dessas artérias, né, desses vasos sanguíneos, se eles ficarem, perder essa elasticidade dessas artérias, né, a gordura, a principal causa da perda dessa elasticidade é gordura no sangue, causada, né, por colesterol elevado, obesidade, a mesma pressão alta, porque vai forçando o coração, né, e diabetes, tudo isso pode fazer com que as paredes das artérias percam a sua elasticidade. E aí, quando ela perde a elasticidade dela, nós chamamos essa doença de aterosclerose. Então, a aterosclerose é uma patologia, uma doença que se dá, né? Não pega, não. É mau funcionamento, né? Mau funcionamento por maus hábitos que nós temos, né? Relacionados à nossa alimentação, colesterol, diabetes. No caso do diabético, né? O diabético, quando ele tem a doença desde pequeno, infelizmente ele não produz nada de insulina. Então ele tem que tomar cuidado com a alimentação, mas ele também tem que injetar a insulina todos os dias. Mas existem milhões de pessoas que têm diabetes e só com alimentação já controlaria esse diabetes, né? Já controla a quantidade de açúcar no sangue. E aí não precisa ficar tomando nem remédio, nem insulina, né? Mas
infelizmente as pessoas... É difícil, né, gente? É difícil a gente ficar sem comer. Quando a gente não come porque a gente não quer, é uma coisa, né? Por opção é uma coisa. Agora, quando a gente não come porque a gente não pode comer, infelizmente há uma barreira grande aí, porque você tem vontade de comer aquele alimento, mas aquele alimento faz mal para você. E muitas pessoas têm facilidade, o metabolismo é um pouco menos acelerado, né? E aí qualquer coisa que come, ou come um pouquinho a mais só, começa a engordar. E aí a obesidade também é um fator para obstrução dessas artérias, né? As artérias perdem aí essa elasticidade, e aí ela vai ficando frouxa, tá? Então, essa é uma doença dada nas artérias, tudo bem? E a outra doença que tem aí ao final da apostila de vocês, antes de entrar na circulação, é as varizes, também conhecida como variz. A variz ou as varizes, que é o que nós mais falamos, né? Ela é já uma doença cometida nas veias, não nas artérias. E aí as veias, elas não são tão elásticas, elas são menorzinhas, não têm elasticidade. E aí nós temos que lembrar que o sangue desce a favor da gravidade, certo? Mas a hora que o sangue desce a favor da gravidade, beleza, ele desce bonitinho. Na hora dele subir, ele vai subir contra a gravidade. E aí no meio das veias, né, dos vasos sanguíneos, tem uma abinha. É como se fosse uma válvula. E essa válvula, ela abre para o sangue subir ou para o sangue descer. Para não... A hora que o sangue sobe, ela fecha. Por que ela fecha? Ela fecha para o sangue não voltar por conta da gravidade. Muitas pessoas têm problemas nessas válvulinhas. Elas não fecham. E aí o que acontece? O sangue ele vai subir, um pouco sobe, mas um pouco volta, que é o que nós chamamos de influxo, ele volta, né? E aí no que ele volta, ele começa a deixar a veia maior do que ela é. E aí ela acaba fazendo umas voltinhas, né? Aí na apostila de vocês tem um desenho que ele mostra é um desenho didático, né? Claro. Mas ele mostra aqui para vocês, ó. Então, olha só. Comecinho da página 29. Aqui tem uma veia normal, olha as válvulas que eu falei para vocês. E aqui é uma veia varicosa. O que é uma veia varicosa? É uma veia com varize. Olha como ela é bem maior do que a normal. Olha como ela vai formando umas ondulações, né? E aí, tá vendo? A válvula fica aberta. E aí o fluxo sanguíneo volta, né? Que a gente chama de refluxo. Ele volta. Aí no lado tem uma perna normal e do lado direito tem uma perna que a varize formou, né? Ó, olha lá. Né? É claro que nós temos a questão da pressão alta, os fatores, né? Diabetes, colesterol elevado, tabagismo, obesidade, paraterosclerose. E no caso das varizes, o maior problema que nós vamos enfrentar aí para as varizes é, infelizmente, a genética. A genética você puxa isso, né, da sua carga genética, né? Então, se a sua mãe, seu pai ou a sua avó, ela tem varizes na perna, você já tem que se cuidar desde pequena, desde a adolescência, para que você não fique com essas varizes, porque dói, gente. Imagina, porque assim, não é só ruim, não é só feio, né? Vocês devem perceber que a maior parte das varizes acomete mais as mulheres do que os homens, né? Mas os homens também têm varizes, tá? Quando o sangue não sobe, ele não consegue fazer essa volta, fica acumulado na perna e dói, né? Ela não é só feia, ela dói também. Então, colocar as pernas para cima,
de vez em quando, ajudar o refluxo, né? Ajudar o sangue a voltar, porque aí você põe a favor da gravidade. Você levanta a perna e deixa o sangue descer, né? Então, assim, quem tem problemas de varizes, colocar as pernas para cima, elevar as pernas, ajuda na circulação, ajuda a diminuir, né? Essas varizes aí. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, como que Não? você descobre que tem isso? Você vai só sentir dor? Não, ela fica. Você nunca viu uma perna com varize? Que eu me lembre, não. Não Então, fico olhando a perna dos outros. a perna, então, se você observar, assim, se olhar na perna, você vai ver, parece uma, quem tem mesmo varize, porque assim, às vezes a gente tem uma varizinha ou outra, você olha, o que que é uma varize? Quando você olha para tua perna, principalmente atrás do joelho aqui, quando você olha ali atrás do joelho, mais para baixo, e você vê a veia. Conforme você, se você tá vendo a veia, já é um indício de varize. A não ser que você é muito branca. Mas do contrário, se você vê a veia assim, colocar a mão nela, você colocar a mão nela e você sentir ela assim, igual você sente aqui no braço, já é um indício de varize, tá? Mas quem tem varize mesmo, nossa, a veia fica que nem uma taturana na perna, assim, ó, vai criando alturas mesmo. Se pegar ali e machucar, sangra bastante. Então, quem tem mesmo variz, tem uma nas pernas assim, ó, umas veiona mesmo, estaturanona para fora. É bem, e dói, mas dói. Fica um desconforto, né? Mas a gente de ficar em pé, a gente tem um pouco, sabe? Eu tenho um pouco, mas assim, eu tenho uma varize assim no joelho, atrás do joelho, bem pequenininha. Mas a minha é de ficar em pé, que eu fico muito em pé, né? Eu fico o dia todo dando aula em pé e aí não ajuda, né, a circular. Fazer uma atividade física ajuda. E minha mãe, meu pai, na minha genética da minha família, não tem ninguém com varizes grossas na perna. Mas eu tenho um amigo, um homem, né? Amigo mesmo, um homem. Ele tem as pernas dele todinha de variz, mais grande assim, ó, enorme. É raro acontecer em homem, mas tem gente que tem, né? Tem homens que tem. Mas mulheres têm bastante. Idosas aparece muito, né? Porque aí já vai ficando mais velha, aí a variz aumenta, aí a circulação diminui, aí vai acumulando mais sangue, e aí dá as varizes, né? Então, é uma doença que acomete muitas pessoas e que o maior dos fatores é a genética aí, certo? Tudo bem? No item, na página 29, está falando sobre circulação. Lembra aquele desenho que eu fiz na última aula? Que eu fiz na lousa, que nós fizemos o desenho do coração, eu falei sobre os átrios e o ventrículo, né? Então, aí está falando tudo de novo. Então, nós vamos só relembrar os principais acontecimentos. Não vou falar o nome das veias, não vou falar os nomes das artérias. Aliás, a gente pode até falar, mas eu não vou escrever, tá? A gente só vai lembrar o processo da circulação. E eu vou falar dois nomes que eu não falei. Então, olha só. Então, aqui, células. Células, tecido ou corpo, né? Aqui os pulmões. Aqui o coração dividido em 4. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, nós já vimos todo o processo, né? O que é importante vocês agora saber, que vai aparecer aí, é o que a gente chama de pequena circulação e grande circulação. A grande também é chamada de sistêmica.
Então, a grande circulação ou circulação sistêmica e a pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, assim, pode aparecer em atividades, em provas, o que é essas grandes e pequenas circulação, né? Então, assim, a circulação pequena é a circulação que começa, tá? A gente vai ver aqui, ó, que o sangue, ele sai das células, carregado de gás carbônico, ele volta para o coração, do coração ele passa aqui, vem para cá, e do ventrículo direito ele vai para o pulmão, certo? Tudo gás carbônico, tudo sangue venoso, tudo bem? Depois que ele faz esse trabalho, ele faz o quê? Ele sai do pulmão, vem para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele sai e vem, desculpa, vou fazer por dentro. Do ventrículo esquerdo ele sai e vai para as nossas células. Essa parte vermelha é sangue carregado de oxigênio, ou que nós chamamos de sangue arterial. Tudo bem? Então, aí na apostila de vocês, na página 29, eu quero que vocês grifem uma parte. Deixa eu compartilhar a tela. Que é onde vai falar de pequena e grande circulação. Olha só. O átrio direito recebe sangue venoso através das veias cavas superior e inferior. O átrio direito esvazia o sangue para o ventrículo direito, que levará... Nos pulmões, o sangue venoso libera gás carbônico e absorve oxigênio, um processo denominado hematose. O sangue oxigenado, denominado arterial, é transportado ao coração por 4 veias pulmonares. Ele entra pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo direito, onde é bombeado. A artéria aórtica será responsável pela saída... Cadê? Aqui, ó, aqui embaixo, ó, o último parágrafo. A circulação pode ser classificada como pequena ou grande. A pequena circulação ou pulmonar consiste no trajeto do sangue que sai do ventrículo direito, passa pelos pulmões e vai para o átrio esquerdo. Então, essa é a pequena circulação. Então, a pequena circulação, ela vai consiste no trajeto do sangue que sai do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito está aqui. Então, quando ela sai daqui, quando o sangue sai daqui, vai para o pulmão, ocorre a hematose, que é a troca dos gases. Entra gás carbônico, sai oxigênio e volta para o átrio esquerdo. Então, esse pequeno trajeto é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. Então, a pequena circulação ou circulação pulmonar, ela vai do ventrículo direito ao átrio esquerdo. Tudo bem? Então, esse trajeto aqui, ó. Ok? E continuem grifando. A grande circulação consiste no trajeto do sangue que sai do ventrículo esquerdo, passa por o corpo e volta no átrio direito. É o contrário, né? A grande circulação, ela é essa que sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo, ocorre a troca gasosa e volta para o átrio direito. Então, a grande circulação vai do ventrículo esquerdo ao átrio direito. Tudo bem? Então, isso daqui são 2 denominações que o não falou, que é o que faltou desse processo de circulação. Então, todo o trajeto do sangue dentro do nosso corpo é desse modo que ocorre. Aí eu não falei o nome das veias, das artérias que a gente já viu na aula passada. Alguma dúvida na pequena ou na grande circulação? Tranquilo?
Então, escrevam aí que isso aqui é importante. Isso geralmente cai em exercício, tá? Depois disso, pessoal, vocês têm aí agora 2 atividades para fazer. Na verdade, a letra A e B. Vai lá. Rapidinho. Tenta colocar os nomes para mim aí, que eu vou desenhando ele aqui na minha lousa, enquanto vocês vão colocando aí, tá? Vai lá. Se tiver dúvida, pode perguntar. Acho mais fácil compartilhar depois, que tá muito específico esse desenhando. Estão fazendo? Tá dormindo, Pedro? Peguei no pulo, ó, dormindo. Não, senhora, tá aqui. Ah, tá acordado. Tudo bem? Eu tô bem, senhora. Bem também. E você? Eu tô bem também. Pronto? Desenho fizer? Olha só o desenho, ó. Vamos começar no número 1. Então, o número 1 aí é o pulmão. O 2, pessoal, olha o desenho, olha a seta. O 2 está saindo do pulmão e está entrando no coração. Tudo que entra no coração é uma veia. Se está vindo do pulmão, isso daqui é a veia pulmonar. Certo? O número 3 é o átrio esquerdo. Embaixo, ventrículo esquerdo. Agora, olha aqui, ó. Saiu do ventrículo esquerdo. Tudo que sai do coração é uma artéria. E essa artéria que sai do ventrículo esquerdo é a artéria aorta. Que número ela é aí? Número? 9. 9. Muito bem. Então, 1 pulmão, 2 veia pulmonar, 3 átrio esquerdo, 4 ventrículo esquerdo, 9 artéria aorta. A 5. A 5 está mostrando só a parte vermelha aí. O que é isso? É o miocárdio, é o músculo do coração. O nome dele é miocárdio. O 6, pessoal, aqui está escrito capilares. Mas vocês podem colocar células, tecidos, corpo. Tá parecendo um robô quietinho. Tá parecendo um robô lá. Fala oi, pessoal. Fala oi, gente. Oi, gente. Bonitinho. É a Sara. Fala oi, Sara. Oi. Ele é muito bonito, Pro. Vai lá com a vovó. Aí, subindo as células, tecidos ou capilares sanguíneos, o sangue vai voltar. Olha só, ele volta aqui, ó. Tá vendo a seta? Ele tá voltando pro coração que entra é veia.
Isso daqui é... Que veia é essa, gente? Que veia que é essa aqui? Não tá aqui, hein? Não vai copiar aqui, tá errado. Não é que tá errado, não é o que eu tô perguntando. Que veia é essa aqui quando ele volta pro coração? Veia cava? Isso, muito bem. Essa em cima é a veia cava superior e essa que vem de baixo é a veia cava inferior. Mas não é isso que tá perguntando, né? Tá perguntando as aqui dentro. Então, esse é o átrio direito e esse é o ventrículo direito. Aí o sangue entra pela veia cava superior e inferior no átrio direito, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele sai por uma artéria, ó. Quando ele sai do coração, ele sai por uma artéria. Como essa artéria está indo para onde? Para o pulmão. Então, é artéria pulmonar. Certo, galera? Esse desenho é muito bom para estudar. O que faltou nesse desenho? Faltou o nome da veia cava aqui, ó. Se vocês quiserem puxar uma setinha aqui, ó, colocar veia cava superior, veia cava inferior. E aí esse desenho fica completinho para estudar. Tem todas as artérias, tem as duas artérias principais e tem a veia pulmonar, só faltou a veia cava aí, para ele ficar completo para vocês estudarem. Acordou. Você faz que tem choradeira? Eu tava tomando banho. Morreu foda ali. Então vamos lá, letra B. Quando o indivíduo apresenta obstruções nas artérias coronárias, pode haver necessidade de realizar uma cirurgia de revascularização, a famosa ponte de safena. A cirurgia da ponte de safena, da veia safena, ou de ponte de mamária, da artéria mamária, nada mais é do que a colocação de uma veia ou artéria formando uma ponte por onde o sangue possa chegar ao coração sem passar pelo local onde há uma obstrução. Na cirurgia da ponte de safena, usa-se uma parte da veia safena, localizada na região anterior da perna e da coxa. Então, onde a sua coxa bate uma na outra, quando você fecha a perna, você bate uma coxa na outra, né? Aqui, né? A hora que você abre aqui no meio, né? Ali naquela parte, tem uma veia enorme, que é a veia safena. Ela é a mesma que vem do coração. E ela é grande, boa a veia. E aí o médico tira uma parte das veias das pernas. Eu vou fazer uma cirurgia, vou pôr 2 pontes de safena. Então, o que o médico faz? Ele vai tirar 2 partes da veia. Ele tira um pouco mais para cima e tira um pouco mais perto do joelho. Aí ele tira 2 e põe as 2 que ele tirou da sua perna, ele vai colocar no seu coração. Então, quando você sai de uma cirurgia de reconstrução de ponte do coração, você sai com 2, 3, 4 cortes. Você vai com um cortão no coração, no peito, e mais 2 ou 3 cortes na perna, né? Depois de um tempo, essa veia da perna, ela se reconstrói. Então, não tem problema tirar uma parte dela, tá? Já na cirurgia de ponte de mamária, utiliza a artéria mamária situada na parte interna do tórax. Aí tira do peito mesmo, né? Quando é mamária. Mas quando é ponte de safena, tira da perna. Em relação a essas patologias, quais seriam as atitudes preventivas para evitar a necessidade desse tipo de intervenção? Pessoal, problemas cardíacos graves, né? É causado aí pela má alimentação, falta de atividade física, né?
controle de peso, obesidade, cigarro, álcool, tudo isso pode causar danos ao coração, tá? Tudo isso pode causar danos às artérias e às veias. Então, quando a gente fala para vocês, pessoal, tomem cuidado, se alimentem bem, cuidado com a alimentação. A professora Gabi grita, né, o dia inteiro para vocês na orelha. Gente, vamos lá, atividade. E aí lança desafio, e vamos tomar bastante água, e vamos ver quem faz o prato mais bonito. Tudo isso, pessoal, é um incentivo, é algo que vocês precisam entender, que os professores eles fazem esse monte de intervenção na vida de vocês porque é necessário. Porque agora tá tudo novinho. O coração é novinho, o coração ainda de vocês está crescendo ainda. A maior parte de vocês não chegou na fase adulta ainda. Então o coração está crescendo, a célula tá novinha, né? As artérias, as veias, tá tudo, ó, coisa linda. Conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo vai ficando velho junto com a gente, e aí se nós não tivermos hábitos, bons hábitos alimentares, prática de atividade física, tudo isso, né, leva a ter uma boa saúde do processo de circulação, né? É claro que nós vamos ter a outra parte da moeda que se diz respeito à nossa genética, né? Então, assim, se na família já tem casos de doenças coronarianas, que é do coração, né? Doenças, alguém aí na família precisou já de fazer operações no coração, ou já infartou, já teve problemas realmente relacionados a essa parte cardíaca, né? Não só cardíaca, mas também relacionada às artérias, às veias, às pernas, a arritmia, tudo que se diz respeito ao coração e à circulação pode ser genético também. Mas isso não significa que aquele teu tio que fuma mais que tudo teve um infarto, você vai ter também. Não, ele teve um infarto porque ele fumou muito. E o cigarro, ele obstrui veia, artéria, e aí pode causar infarto, tá? Agora, se você tem lá aquela sua tia que tem hábitos normais, não é uma atleta, não come super bem, mas não é obesa, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada, e mesmo assim ela infartou uma vez, ou mesmo assim ela teve um problema cardíaco, isso pode ser genético, né? Aí você pode ter um indício da genética. Você tem o lado da genética e tem o lado dos hábitos de vida. Se você já tem problemas na genética, seus hábitos de vida têm que ser muito melhores. Porque quando junta má alimentação com hábitos de vida ruins, com mais a genética, aí você está pedindo para ter um problema cardíaco, né? Agora, se você não tem a genética de ninguém na sua família passou por nenhum problema desses, então você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Cuidar bem do seu corpo, né? Não fumar, não beber, não experimenta, gente. Nós vamos ver depois mais para frente, né? Que as drogas, né? O cigarro, o álcool, as drogas ilícitas, que são aquelas que não são vendidas, né? Dentro de bares e tudo mais, que a cocaína, a maconha, essas drogas todas aí que vocês já devem ter ouvido falar algumas coisas, e a gente vai conversar um pouco sobre isso depois. Não experimenta, sabe? Tem coisas, pessoal, que a gente já sabe que não vale nada, né? Quantas milhões de pessoas estão viciadas? Quantos milhões de pessoas passam por problemas na família por conta de vício, né? E você vai experimentar? Para quê? Né? E o cigarro comum, né? O cigarro, o tabaco, ele é uma droga lícita. Ela pode ser vendida, comercializada. E é de fácil acesso. E ele causa tanto mal para o pulmão, tanto mal para a garganta, para a boca, língua, toda parte, né, por onde passa a fumaça, fora se tiver relação com o sistema nervoso central, né, porque não é todo mundo que vicia em drogas, né, nós temos dentro do nossa cabeça, né, nossos neurônios, nós temos
para que aconteça, nós vamos ver isso depois do sistema nervoso, para que aconteça todas as conexões neurológicas, nós temos uma substância química dentro da nossa cabeça. E essa substância é chamada de neurotransmissores. Então, o que é um neurotransmissor? O neurotransmissor é aquele que transmite a informação, certo? É aquele que manda a informação de um neurônio para o outro. Ele vai transmitindo a informação, né? São os neurotransmissores. São substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas podem ter relações com as drogas ou não. Isso vai muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Como é que eu sei se eu tenho neurotransmissores, conexões neurológicas, que eu vou viciar num cigarro, ou numa maconha, ou num álcool e virar um alcoólatra ou um drogado? Como é que eu sei disso, professora? Não dá para saber, gente. Não dá. Não existe nenhum exame, não existe nada que mostre para a pessoa se ela tem ou não tem afinidade, a sua substância química, que é o neurotransmissor, se ela tem afinidade ou não com a substância química que você está ingerindo, né? E aí, pessoal, quando a substância da tua cabeça se une com a substância química daquele e eles gostam um do outro, ocorre uma conexão neurológica. E aí, a hora que ocorre essa conexão, você vicia. É dali que vem o vício. Então, muitas vezes, a gente critica, né? Pessoas que fumam cigarro normal, vai, não vamos falar de droga, vamos falar de drogas mais pesadas, vamos falar do cigarro normal, do tabaco, né? Às vezes a gente critica aquele vizinho que não para de fumar e a gente fala que assim, não, minha mãe, não, meu pai, meu avô parou de fumar. Ah, quando a gente quer parar, é só a gente querer. Se a gente quer parar, né? Se for uma opção tua, você consegue parar. Não é bem assim, né? Quando a pessoa ela larga o vício com muita facilidade, é porque a vida toda ela fumou porque ela gostava, não porque ela era um vício para ela, tá? Agora, existem pessoas que quando há essa conexão neurológica, gente, para parar com o vício é muito difícil. É muito doloroso, é um processo demorado. E quando a pessoa, vamos supor, se já faz 20 anos que ela não fuma mais. Se ela for realmente aquela pessoa que teve essa conexão neurológica, quando ela sentir o cheiro do cigarro, ela vai sentir vontade de fumar de novo. Então, assim, porque o corpo, ele acostuma e ele pede, porque aquilo conectou. Quando a gente tá apaixonado por alguém, sabe, a conexão acontece muito assim, você só quer aquela pessoa, é mais igual ou menos chocolate, assim. Sora. Isso. Como que eu vou viver sem soufflé, sem Kit Kat? Como? Me explica. É tudo na vida da gente são conexões. Nós temos afinidades por algumas coisas e outras não. E tem gente que não gosta, Sara, de chocolate. Você vê como que é de pessoa para pessoa, né? Pessoas O Pietro, que têm um neurônio a menos. o Pietro adora também. Mas eu conheço uma pessoa que não curte. Então, assim, é o que a gente fala. Por isso que eu falo da Gabi porque eu sei do trabalho dela e eu vejo da seriedade, ela tá sempre falando essas coisas para vocês. Isso é muito bom, tem que ter um referencial legal. Eu acho que o jovem, o adolescente, ele é movido por referências, né? Nós temos referências das nossas vidas, aquelas pessoas que nós achamos que a vida dela é interessante, que é legal, falou, nossa, olha que legal, né, professora Gabi, ela tem aquele hábito alimentar dela, só come aquelas coisas que ela sabe que faz bem para ela, faz atividade física, ela instiga vocês, ela bebe água, então ela não só fala para vocês, gente, vamos treinar, vamos fazer, bebe água, não, ela mostra que o que ela fala é uma verdade para ela, né? Isso é muito legal. Então, quando a gente vive uma verdade, a gente passa isso para as pessoas, a gente ganha confiança das pessoas. E isso é legal. Essa questão dos maus hábitos, né? Não só do uso de tabaco, álcool, mas a falta da atividade física, a falta de uma boa alimentação,
tudo isso contribui para problemas cardiorrespiratórios, né? A gente vai entrar na respiração no próximo módulo, mas vocês vão ver que o sistema circulatório e o respiratório, eles caminham muito juntos. E a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos hábitos, né? Então, nessa última questão aí, vocês podem colocar N coisas, né? Eu falei várias coisas. Aqui ele coloca, ó, bons hábitos alimentares, atividade física, controle de peso, evitar o tabagismo e o excesso de álcool. Aqui, quando a gente fala no excesso de álcool, né? É a questão de beber demais, né? Mas o duro é isso. Como a gente não sabe se os nossos conectores neurológicos têm afinidade ou não, quem tem afinidade e beber pela primeira vez já vai viciar. E aí aquele cara que é alcoólatra mesmo, aquele cara que ganha o salário dele e fica no bar. Vocês devem conhecer pessoas alcoólatras, né? Pessoas que realmente não bebem porque naquele domingo, naquele final de semana com a família, né? Mas e sim aquela pessoa que faz isso todos os dias porque precisa disso, né? Eu tinha um vizinho aqui da minha mãe, que o cara era um excelente trabalhador, um senhor já. Quando eu conheci, quando eu era menina, ele já tinha lá seus 50 anos, assim, ele morreu alguns anos atrás de câncer. Ele morreu de câncer aonde? Ele teve câncer na garganta, que pegou na boca, na língua, no pulmão, e aí ele acabou falecendo, mas sofreu bastante. Antes de morrer, sofreu bastante. Qual era o vício dele? Os últimos dois aí, tabaco, cigarro e álcool. Ele levantava cedo, ele ia trabalhar, ele era super trabalhador. Trabalhava o dia todinho. Quando ele saía do trabalho, ele não trabalhava bêbado, não trabalhava alcoolizado, não. Mas ele saía do trabalho, passava no bar e chegava em casa alcoolizado todos os dias. Então, assim, uma pessoa que consegue ficar o dia todo sem beber, porque sabe que precisa trabalhar e tudo mais, mas depois ele não consegue ir para casa sem passar no bar, complicado, né, gente? E aí juntou o cigarro junto, e a gente vai ver que o cigarro, ele tem muitas substâncias cancerígenas, então a gente tem que tomar muito cuidado com Professora, essa droga aí. Fala. o que é tabaco? Tabaco é uma substância química que tem dentro do cigarro. Sabe o cigarro comum que vende? Então, cigarro comum que vende na qualquer lugar aí, a substância química que é presente nele é o tabaco. É uma substância que vicia, é uma substância que causa dependência. E aí o tabagismo é o cigarro normal. Porque tem cigarro de maconha, tem vários tipos de cigarro aí que a gente vai ver mais para frente. Mas esse, quando a gente falar de tabaco... Oi? O tabaco é aquela parte marronzinha que tem dentro do cigarro, né? É aquele parece uma serragenzinha pequenininha, né? É. Uhum. Professora, Oi? é verdade que antes faziam comerciais de cigarro na TV, essas coisas? Faziam. Quando eu era da idade de vocês, tinha muito. E eram comerciais lindos. Belas moças, belos rapazes, festas bonitas, todo mundo muito bem vestido, todo mundo muito bem, né? E aí depois, sempre teve. Aí no final, antes de proibirem os comerciais, ainda passava o comercial, e depois do comercial, o Ministério da Saúde fazia eles colocarem uma nota. Aí aparecia assim: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer, e acabava o comercial. Aí depois ficou por um tempo assim, passava o comercial, mas no final do comercial passava uma alerta. Aí depois disso tiraram. Aí o Ministério da Saúde proibiu o uso de propaganda na televisão, né?
Gente, é um custo, né? É um custo para o SUS, porque a maior parte de câncer de pulmão, garganta, boca, língua é cigarro. A maior Professora, parte. Oi. eu não entendo as pessoas que fumam, porque assim, o meu avô fuma, né? E quando ele compra o cigarro, tem uma coisa muito pesada na tela. É alguém com uma parte do corpo fora. E, mano, como que as pessoas Então, conseguem? é o vício. É o que a gente fala, não pode experimentar. Você pode experimentar e não gostar, não ter afinidade nenhuma, falar, esse trem ruim, credo, que horrível. Mas você pode experimentar e a conexão neurológica acontecer e você sentir um negócio muito prazeroso. E aí é esse prazer que faz a pessoa viciar. E aí ela vai fumar, mesmo que causa mal, porque a sensação do prazer para ela é boa. Claro que a gente não pensa nas consequências depois, né? Mas a sensação é neurológico. Quando vocês forem ver sistema nervoso, vocês vão entender um pouco melhor, né? É questão de afinidade neurológica, é complicado, é difícil. Para o viciado é muito difícil sair do cigarro. Mas, olha só, o próximo item aí é pressão. Nós já conversamos bastante sobre pressão. Esse é o aparelho que mede a pressão, né? Esse aqui é olha o nome dele, esfigmomanômetro. Que nome feio. Então, esse é o aparelho mais usual. Ele é o que mede a pressão com precisão. Às vezes a gente põe no braço aquele, mas esse mede com precisão mesmo, tá? O que significa ferição? Quando você aperta, quando você tá vendo que o sangue, a máxima pressão que sai do ventrículo esquerdo, é chamada de sístole. E quando ele começa a soltar, que ele vai fazendo... Essa é a diástole, é a mínima, né? Então, você tem aqui a contração e a pressão do coração. Hipertensão, põe uma flechinha aí, ó, escrevam aí, ó, pressão alta. Hipertensão é pressão alta, tá? Então, a pressão alta, olha os números como é feio, né, ó. Olha aqui embaixo. Segundo a OMS, a hipertensão arterial é responsável pela morte de 9,4 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, além de estar relacionado com 45% dos ataques do coração, 51% dos derrames cerebrais. No Brasil, 1 em cada 4 brasileiros sofre de pressão alta, né? Sintomas é dor de cabeça, geralmente na parte da nuca aqui. O tratamento é feito por um comprimido, né? Tem gente que toma um, tem gente que toma um de manhã e um à tarde. Não pode exagerar no sal, que aí eleva a pressão. Não pode beber álcool, controlar o estresse, controlar o peso e levar uma vida mais saudável, né? Fazer uma caminhada, ter bons hábitos alimentares, né? Não precisa virar um atleta, mas precisa ter aí uma vida mais saudável, tá? Recomendações. Aqui tem algumas recomendações para quem tem a pressão alta, tá? Não pense que basta tomar os remédios. Precisa ter mudanças no estilo de vida. Tô com pressão alta, o que eu tenho que fazer? Atividade física. Tô com pressão alta, o que eu tenho que fazer além da atividade física? Comer um pouquinho melhor. Diminuir o sal, tá? Tem que diminuir. Adotar uma dieta rica em fruta, ó. Cereal, laticínio de baixa gordura, comer menos sódio possível. Quem tem pressão alta não pode comer miojo de jeito nenhum. Tem muito sódio, tá? Não fumar. Tudo bem? Aqui tá falando da atividade física de novo. Não pode, isso aqui é muito importante. Não interrompa o uso da medicação, nem diminua a dosagem por sua conta.
Se o médico mandou você tomar, você tem que tomar. Se você quer parar de tomar, você tem que voltar lá para ver o que ele fala. Eu não posso. Uma vez hipertenso, hipertenso até a morte. Olha lá, ó. Não esqueça que a hipertensão é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que nunca vai sarar. Se você tem pressão alta, não vai melhorar. Sempre vai ter. É crônico, tá? O problema é crônico. E aqui tem uma atividade para terminar. Em relação às patologias, quais delas podem estar associadas à má alimentação e sedentarismo? Praticamente todas que a gente viu, ó. Infarto, arritmia, aterosclerose, hipertensão. Aqui eles colocaram essas. Podem estar relacionados, tá? Vocês têm até a tarefa 14, tem a 13 e a 14 para fazer. Nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Essas tarefas aí. Amanhã é a Tudo próxima bem? aula. Amanhã. Então, amanhã nós vamos corrigir essas tarefas e vamos fazer uma introdução no sistema respiratório. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Não. Tranquilinho? Então, até amanhã, se Deus quiser. Valeu? Ó, beijo. Beijo. Tchau, professora. Falou. Até mais. Fique Tchau, com Deus. professora. Beijo. Tchau, professora. Tchau.